A paz seja Jesus, irmãos, boa tarde. Glória a Deus. Quero ler uma mensagem do Evangelho com os irmãos aqui em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amém? Jesus Cristo, ele deixou claro para os seus discípulos que ainda não entendia essa parábola que Jesus contou. Então Jesus deu o significado. Jesus usou aquela expressão do curral das ovelhas, falando dos que vieram antes dele, e também usou a figura do mercenário e do lobo. Você vê que quando Jesus fala que o mercenário, ele vê vir o lobo e ele foge, e as ovelhas ficam dispersas. O lobo é o diabo. E Jesus Cristo, ele fala que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio, senão as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Mas tinha outras ovelhas que também precisavam se agregar com essas. E, no entanto, depois da ressurreição de Jesus, com mais efeito, essas ovelhas iriam ouvir a voz de Jesus, através do Espírito Santo, que convenceria elas pela loucura da pregação. E assim, Jesus, ele fala: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Deus prometeu enviar Jesus, ainda como Isaías descreve, ele se chamaria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele seria chamado Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus Forte. E assim Jesus, ele responde os seus discípulos. E Jesus, ele fala que quando o ladrão, a intenção dele, quando ele vem, é para matar, para roubar e para destruir. Paulo, ele diz no livro de Atos, no capítulo 20, antes da sua partida, ele diz que no meio de vós entrariam lobos devoradores, e de entre vós mesmos se levantariam. Pedro diz que estes homens fariam negócio das ovelhas, com palavras fingidas. O profeta Ezequiel diz que todas as almas pertencem ao Senhor, são de Deus. Então, tudo que se faz contra essas almas, tudo que se faz contra o rebanho de Deus, quem faz e quem está cometendo o agravo, dará conta com Deus. Porque fomos comprados por um alto preço. Aquele que pisar o Filho de Deus, o sangue do Filho de Deus, será merecedor de maior castigo. Então, aquele que despreza o que Jesus fez, ele despreza a própria salvação, a própria luz. E assim, a gente vê com veemência nos dias atuais como estes ladrões, salteadores, estão introduzidos no meio do rebanho, porque eles não vêm pela porta, eles pulam o muro, eles vêm sem que Deus os tenha enviado, eles mesmos se levantam a si mesmos, eles mesmos se apacentam a si mesmos,
E você pode perceber, como nós lemos, Jesus deixa claro que as ovelhas não ouvem a eles. As ovelhas não seguem a eles. Quem é que então que está seguindo estes ladrões? Esses salteadores, esses mercenários? É os bodes. Mas em Mateus está escrito que como um pastor, Jesus separará as ovelhas dentre os bodes. As ovelhas. E assim, para o cumprimento desta palavra, na que a gente vê como estão fazendo com as ovelhas, estão arrancando a gordura delas, estão arrancando a lã, estão deixando elas nu, estão arrancando tudo delas. Mas Jesus, ele deixou claro que as suas ovelhas ouvem sua voz. E é preciso que essas ovelhas se agregam e fazem parte deste rebanho, porque elas não vão seguir a voz de um estranho. Em 2020, se não me falha a memória, eu tive uma experiência lá em Minas Gerais. Eu fui lá na roça, lá com os meus irmãos. A gente foi na casa de um conhecido. E ele tem até um vídeo no canal, que eu gravei na época. E ele chamando os animais. É cavalo, o jegue e as vacas. E elas não atenderam a minha voz. Eles atenderam a voz dele. E Isaías diz que o boi conhece a voz do seu possuidor. O jumento sabe aonde a manjedoura do seu dono. Então, os animais conhecem a voz do seu possuidor. Aqueles que o domam, aqueles que tratam deles. De igual modo, a gente vê Jesus usando essa figura de ovelhas, de currais, aonde ele irá se agregar as ovelhas por dar ouvidos à voz do pastor. E Jesus, ele aqui diz, no versículo de número 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele correrá risco por defender as suas ovelhas, porque se ele vir o lobo, ele vai ficar para defender. Ele não vai deixar ela dispersa. Ele vai dar a vida por causa delas. Mas o mercenário, que ao contrário do pastor, se ele vir o lobo, ele foge. Irmão, muitos que estão com essas igrejas abertas não são pastores, não são apóstolos, não são profetas, não são homens de Deus. Eles são mercenários. Eles são lobos. Eles são bodes. Eles são ladrões. A intenção deles é mar com o rebanho. Eles estão se enriquecendo às custas destas ovelhas. Eles estão tragando tudo delas. Mas Paulo escreve em Romanos 14 que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E assim, quando o mercenário vir o lobo, ele foge. Ele deixa as ovelhas ali. Ele não tem cuidado com elas. Eles mostram aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Eles não têm amor, não têm misericórdia, eles não têm piedade, eles não têm temor. O interesse deles é só mesmo visado ao material. Enquanto está dando lucro para eles, enquanto estão contribuindo com eles, eles dão atenção. Enquanto eles estão se beneficiando daquilo que eles estão prometendo a essas pessoas, eles estão com os ouvidos atentos, com os olhos fixados, mas a intenção no coração é má. Jesus, ele disse que do coração do homem suscita os maus pensamentos. Quem não está na luz, ele está em trevas. E assim, os que vieram antes de Jesus foram ladrões, foram salteadores. Quando Jesus entrou no templo de Jerusalém, ele encontrou lá ladrões. Ele encontrou homens que estavam comercializando ali dentro do templo. Vendiam, compravam, fazendo da casa de meu pai casa de ladrões e de covis. Irmãos,
Hoje em dia não é diferente. Jesus, ele falou que aquele que me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que tem um pai tem um filho. Aquele que tem um filho tem um pai. Aquele que guarda os meus mandamentos, eu o amarei. O meu pai o amará. Viremos até ele e faremos nele morada. E assim, irmãos, muitos não querem acreditar que estão seguindo esses mercenários. Ah, é homem de Deus. Foi Deus que levantou. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez aquilo. Examine-se. A Bíblia diz, a árvore se conhece pelo fruto. Deus não se deixa escarnecer. Jesus, quando ele falou essas palavras com suas ovelhas, com seus discípulos, os fariseus que não faziam parte de Deus, que não eram de Deus, eles ficaram revoltados, porque eles falaram para Jesus, nós não somos nascidos em pecados, nós temos um pai e o nosso pai é Deus. Somos filhos de Abraão. Jesus falou que eles não eram. Eles eram uma elite religiosa que, sob ameaça com o povo, eles prendiam o povo em suas sinagogas, no templo. Eles ensinavam doutrinas de homens, preceitos de homens, eles ensinavam tradições religiosas. E assim invalidavam os mandamentos de Deus. Porque com essas tradições, eles conseguiam arrastar o povo, eles conseguiam prender o povo nos seus redios. Mas Jesus veio desfazer as obras do diabo. Jesus veio tirar o homem da opressão de Satanás. Jesus veio arrancar o homem da religião, da religiosidade. Veio abrir os olhos dos cegos. E quando eles viam Jesus fazer isso, eles falavam que Jesus tinha demônio. E a própria multidão clamava, este não tem demônio, porque um endemoniado não pode abrir os olhos. Um demônio não pode abrir os olhos de um cego. Nunca tal vimos. Jesus, ele é o bom pastor. Ele veio, irmãos, para nos arrancar da potestade das trevas. Veio nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele veio para nos arrancar do engano, da mentira, da religião, da tradição, para nos fazer discípulos dele. Então, Jesus, ele é o bom pastor. Ponto final. Davi diz, o Senhor é meu pastor. Uma vez eu fui falar para um rapaz que me perguntou, de qual congregação você é? Eu falei, eu sou da igreja de Jesus que está indo para o céu. Ah, então você não tem pastor? Eu falei, sim, meu pastor é Jesus Cristo. Ah, você não tem uma cobertura espiritual? Eu falei, não tem base na palavra de Deus para isso que vocês estão apontando, estão afirmando. Ou o homem aceita Jesus suficientemente como seu único e suficiente pastor, como Pedro diz, ele é o nosso sumo bispo e sumo pastor das ovelhas. Jesus, essa glória pertence a ele. Deus tem poder, irmão, de tornar o homem, levantar ele do pó, levantar ele do ocaso e firmar os seus pés nos caminhos da justiça de Deus, colocar ele no rebanho e no curral que pertence a Jesus. O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus é Espírito. Todos quantos que o Pai me deram, de maneira nenhuma eu perderei. Aqueles que o Pai trouxerem a mim, eu não lançarei fora. Mas aqueles que o Pai trouxer, irmãos, porque não adianta vir disfarçado, não adianta se apresentar a Deus só na aparência, Deus não aceitará. Porque Deus conhece as suas ovelhas. Deus conhece os que temem a Ele e confiam no seu nome. Jesus conhece os que são dele e os que são de Jesus conhecem a voz de Jesus. Eles não vão seguir os estranhos. Irmão, eu sou a porta, Jesus declarou. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. O pão vivo que desceu do céu veio para nos alimentar. Nós estávamos mortos em nossos pecados, irmãos, em delitos e ofensas, mas Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. Essa vida emana de Deus, não é do homem, não é do varão, não é da carne, não é do sangue, mas de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, creia na palavra de Deus.
Somente Jesus pode te guiar, irmão. Somente Jesus. Não siga a religião, não siga homens que estão aí só interessados no seu dinheiro, nos seus bens, só interessados naquilo que você tem. Mas serve Jesus, irmão, com a sua vida, com os seus bens, serve Jesus Cristo, com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque da mesma forma que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aquele que pouco lhe foi dado, até o pouco que foi dado será tirado. Porque não querem dar ouvidos à voz de Jesus. Paulo diz na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 4, que teriam coceira nos ouvidos, amontoariam para si doutores conforme seus próprios desejos, e desviariam os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas, a mitos. Ah, é homem de Deus. A igreja como cresce. Olha como tem tantas igrejas no país e fora do país. Igrejas nomeadas, homens renomados no meio da população, no meio da sociedade, mas não foram levantados por Deus, porque Deus deu a uns apóstolos, a pastores, a profetas, a doutores, a mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja. E aqui no versículo de número 16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Haverá um rebanho e um pastor, irmão. Só existe uma igreja de Jesus na terra. Ela está espalhada na terra, irmão. Em onde tem 2 ou 3 no nome de Jesus reunidos, ele se faz presente. A igreja, ela é um conjunto. Ela está espalhada. Lá em Minas Gerais tem ovelhas, Rio de Janeiro tem ovelhas, São Paulo. E Deus vai agregando. Porque Jesus falou que haverá um pastor e um único rebanho. As suas ovelhas, irmãos, vão ouvir a voz de Jesus. Uma vez Jesus me estava fazendo pregar a palavra dele e estava distante da onde o irmão estava vindo. Ele falou que estava ouvindo a voz da pregação longe. E ele tentou buscar de onde estava vindo esse barulho. Ele ficou surpreendido porque ele pensou, não é de um estabelecimento, porque não vai colocar essa mensagem para tocar no estabelecimento. Não é na igreja. Ele pensando com ele. Aí ele foi vindo, foi guiado por aquela voz, a voz de Jesus. Aí ele veio, quando ele viu aonde Jesus tinha me colocado pregando a palavra, aí ele veio. Ele veio ouvir a voz da palavra de Deus. Porque ele se identificou com aquela palavra. Jesus o atraiu, porque faz parte das suas ovelhas. Jesus atrai as suas ovelhas e elas o seguem, elas ouvem sua voz. Pode estar léguas, a metros, a quilômetros de distância. Elas ouvem a voz de Jesus e reconhecem que é Jesus. Elas não vão seguir homens, elas não vão seguir estranhos, ela vai seguir Jesus. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.